esse cara descobriu uma técnica proibida, se lançando de cabeça para baixo direto em direção ao oponente, todo mundo disse que isso não funcionaria em uma luta real, mas ele decidiu provar que todos estavam errados testando no amigo, e o movimento acabou sendo muito mais eficaz do que o esperado. As pessoas ficaram irritadas com a equipe por roubar a bola desse pai, mas o verdadeiro motivo foi justificável. Depois que ele pegou a bola durante o jogo, tentou dar ao filho, até que a segurança exigiu que ele devolvesse. Quando ele se recusou, um dos seguranças tomou a bola à força e a jogou de volta para o campo. O motivo disso é que bolas profissionais de futebol podem custar até $1000. Depois que essa garota deslocou o dedo no meio da luta de karatê, em vez de desistir, ela colocou o dedo de volta no lugar na hora. Mas quando o dedo dela deslocou novamente durante a segunda luta, o árbitro achou que tinha acabado para ela e interrompeu a luta. Só que ela não ia deixar isso acontecer, e fez isso. Quando esse cara decidiu beber uma limonada de 14 anos, ele não fazia ideia de que era um grande erro, porque quando encontrou essa garrafa que tinha esquecido há 14 anos, achou que seria uma ideia genial beber. A limonada tinha fermentado tanto que literalmente ficou marrom, e toda essa fermentação criou tanto CO2 que a bebida ficou totalmente gaseificada. Depois de tantos anos, a limonada basicamente virou álcool cheio de ácidos, com um cheiro horrível, mas mesmo assim, ele ainda bebeu. Porque essa garota está literalmente arriscando a própria vida ao pular nessa água. Porque quando viu a placa alertando sobre crocodilos, ela achou que seria divertido pular e gravar um vídeo. Mas ela não fazia ideia do quão ruim isso poderia ter terminado. E como se não bastasse, decidiu nadar até o meio do lago, ou seja, se algo começasse a persegui-la, não teria como escapar. Depois de alguns minutos, ela finalmente resolveu sair. Sorte que nenhum deles estava com fome naquele momento. Para se tornar um policial, você precisa passar por um teste brutal. Primeiro, você leva spray de pimenta direto nos olhos, o que torna tudo muito mais difícil, já que você não consegue enxergar. No primeiro exercício, você precisa encontrar seu cacetete e realizar controle de multidão, batendo em um alvo sólido, e não é permitido limpar o spray de pimenta. A ardência só piora e piora, então ela precisa agir rápido durante o treino, superando a dor. E pode parecer fácil, mas a dor é insuportável. Em seguida, ela precisa pedir reforço em uma situação séria, e no final, precisa imobilizar e algemar o suspeito. Esse treinamento é necessário para ensinar policiais a lidar com situações extremas. Por isso você nunca deveria tentar fugir de um guepardo, porque quando esses caras estavam em um safari e avistaram eles tiveram a única chance da vida de ver o quão rápido ele realmente é. E quando já estavam a quase 48 km por hora, o guepardo mal estava correndo. Depois, eles chegaram perto de 80 km por hora, e foi aí que o guepardo começou a ultrapassá-los. Por fim, quando aceleraram ao máximo, só conseguiram acompanhar. E a parte mais louca é que o guepardo nem estava correndo com tudo. Veja, essa mulher queria dar um presente único no casamento da sua melhor amiga. Então ela pegou um recipiente de vidro e colocou dentro uma flor e um pequeno casal em miniatura. Depois, ela preencheu tudo com bolinhas de gel até o topo e decorou com pequenos corações. Em seguida, pegou um copo de vidro menor, colocou as mesmas bolinhas com pequenos corações de borracha e adicionou água. Depois, com cuidado, ela virou esse copo de cabeça para baixo e colocou dentro do recipiente maior, preenchendo o restante com mais decorações e bolinhas de água. No final, ela criou um presente único e bonito que o casal nunca teria imaginado receber. Porque todo mundo na internet está dizendo que esse cara deveria ser banido e até desclassificado. Enquanto todos os outros ciclistas desceram da bicicleta para passar pela barreira, esse cara pulou por cima dela com a bike, sem descer. Mas na realidade, as regras dizem claramente que os ciclistas podem atravessar a barreira da forma que quiserem. Então, não era bem o que as pessoas pensavam. Este vendedor nunca imaginou o que ia acontecer. O homem colocou a mão no gelo com calma, sem chamar a atenção, como se estivesse apenas tentando a sorte. As pessoas que estavam olhando tinham certeza de que ele não ia pegar nada, mas de repente ele puxou a mão com força e deixou todo mundo em suspense, porque não tirou um nem dois, mas vários peixes ao mesmo tempo, em um único movimento. Mas ninguém deixou o like pra ele, então deixa o seu. Por que essa garota desmaia toda vez que cruza a linha de chegada? Porque sempre que os organizadores veem ela chegando perto, já sabem que alguém vai ter que correr para segurá-la. Muitas pessoas acham que ela deveria simplesmente parar de correr, e que esse esporte não é para ela. Mas na verdade, o motivo é bem simples. Durante a corrida, sua pressão arterial fica muito alta, e no momento em que ela sente o alívio ao cruzar a linha, quando esse cara descobriu uma técnica proibida, se lançando de cabeça para baixo direto em direção ao oponente, todo mundo disse que isso não funcionaria em uma luta real, mas ele decidiu provar que todos estavam errados testando no amigo, e o movimento acabou sendo muito mais eficaz do que o esperado. Depois de meses seguindo uma dieta rígida, esse fisiculturista finalmente teve a chance de comer seu donut favorito. Mas havia uma condição: o treinador permitiu que ele comesse apenas um. Então, aproveitando um momento de distração do treinador, ele empilhou vários donuts um sobre o outro. No fim, ele cumpriu a regra à sua maneira e comeu apenas um, só que esse um era vários donuts juntos.
Isso mostra que as pessoas mais quietas e aparentemente inocentes podem ser as mais perigosas, porque quando esse homem tentou envergonhar um garoto na frente de todos, ele não imaginava que o menino era um lutador profissional e estava prestes a colocar ele no lugar dele. Isso mostra que as pessoas mais quietas e aparentemente inocentes podem ser as mais perigosas, porque quando esse homem tentou envergonhar um garoto na frente de todos, ele não imaginava que o menino era um lutador profissional e estava prestes a colocar ele no lugar dele. Enquanto esse cara gravava um vídeo da moto dele, uma BMW passou voando do nada, e ele decidiu ir atrás imediatamente. Ele correu para a moto e acelerou absurdamente rápido, empinando enquanto disparava pela estrada. Se você acha que a BMW era rápida demais para ser alcançada, você estava muito enganado. Dá para ver no painel da moto a velocidade absurda, quase passando do limite. Quando finalmente ultrapassou a BMW, o motociclista levantou o polegar, e o motorista da BMW também parecia animado com a disputa. Quando esse cara escorregou tentando fazer uma manobra de parkour, ele se salvou no último segundo. Quando esse cara escorregou tentando fazer uma manobra de parkour, ele se salvou no último segundo. Essa coisa pode literalmente realizar todos os seus desejos, porque quando você pega uma dessas moedas em branco, você deve pensar no seu desejo. Depois bate o carimbo com toda a força. E se a batida for forte o bastante, ela deixa um desenho perfeito na moeda, o que significa que seu desejo vai se realizar. Ela bateu com tudo o que tinha, mas o martelo era tão pesado que a moeda ficou marcada só pela metade. E a parte mais bizarra foi que as únicas palavras que apareceram foram desejo realizado. Depois disso, o marido dela decidiu terminar o trabalho e a moeda saiu perfeita. Esse jogador de futebol não fazia ideia do que tinha acabado de criar, porque quando tentou se achar pra cima do cachorro dando um drible absurdo nele, o cachorro não deixou isso passar e mostrou quem é o verdadeiro chefe. Quando esse cara estava prestes a cruzar a linha de chegada, os oficiais decidiram fazer isso. Isso foi injusto? Esse é um robô de jiu-jitsu de $5.000 que elimina a necessidade de um parceiro de treino. Ele possui sensores no pescoço que acendem luzes para detectar quando pressão suficiente para apagar alguém foi aplicada. O que deixa isso ainda mais impressionante é que ao colocar o robô em uma chave de braço ou de perna, as articulações se deslocam, permitindo que você treine o mais forte que quiser. Você acha que esse boneco vale tudo isso? Esse cara quase eliminou uma criança, porque enquanto fazia alguns mortais insanos no parque de trampolins, ele não esperava que alguém entrasse no caminho dele. Mas aí isso aconteceu. É por isso que cirurgiões estão sempre um passo à frente. No meio dessa competição, o cirurgião simplesmente para e levanta os braços, enquanto o assistente continua concentrado tentando colocar as próprias luvas o mais rápido possível. Mas existe um motivo muito importante para o cirurgião não estar fazendo nada. Assim que o assistente termina, ele percebe imediatamente que, em uma cirurgia real, um cirurgião nunca coloca as próprias luvas sozinho. Quem faz isso é a equipe de apoio, para manter a esterilidade e evitar qualquer contaminação. Procure dominar seus pensamentos, pois homens fortes têm disciplina, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando esse grupo de amigos resolveu sair para curtir a noite, tudo parecia normal. Na entrada, o segurança conferiu o documento de cada um antes de liberar a passagem. Um por um, todos conseguiam entrar sem nenhum problema. Mas havia um detalhe que deixava o grupo preocupado. O amigo mais novo ficou por último na fila. Quando chegou a vez dele, entregou o documento como os outros, mas o segurança percebeu algo estranho. Então ele analisou tudo com muito mais atenção, enquanto os amigos aguardavam tensos para descobrir se ele seria autorizado a entrar ou se a noite acabaria ali mesmo. Inscreva-se para mais vídeos incríveis. Quando ela colocou o lenço perto do nariz do gato, aconteceu algo que todo dono de gato deveria conhecer. Ela começou a girar o lenço, e uma substância amarela começou a sair. Gatos podem acabar com coisas presas no nariz, principalmente quando estão com alguma infecção. Então, quando a dona percebeu que havia algo errado, tentou remover aquilo imediatamente. Mas o muco começou a virar uma gosma amarela e elástica que parecia não ter fim. Por isso, o gato precisava ficar completamente parado para que tudo fosse retirado corretamente. Caso contrário, ele poderia acabar sem conseguir respirar direito. Se você gosta de gatos, deixa o like. Ela ficou completamente chocada quando viu esse homem fazendo xixi. Mas quando andou um pouco para o lado, percebeu que havia outro homem fazendo a mesma coisa. Então por que isso estava acontecendo? Na verdade, não era nada do que parecia. Enquanto ela tirava selfies e fazia poses no espelho, as pessoas do outro lado estavam simplesmente usando o banheiro normalmente. E ela nem fazia ideia disso o tempo todo.
É por isso que cirurgiões estão sempre um passo à frente. No meio dessa competição, o cirurgião simplesmente para e levanta os braços, enquanto o assistente continua concentrado tentando colocar as próprias luvas o mais rápido possível. Mas existe um motivo muito importante para o cirurgião não estar fazendo nada. Assim que o assistente termina, ele percebe imediatamente que, em uma cirurgia real, um cirurgião nunca coloca as próprias luvas sozinho. Quem faz isso é a equipe de apoio, para manter a esterilidade e evitar qualquer contaminação. Ela ficou completamente chocada quando viu esse homem fazendo xixi. Mas quando andou um pouco para o lado, percebeu que havia outro homem fazendo a mesma coisa. Então por que isso estava acontecendo? Na verdade, não era nada do que parecia. Enquanto ela tirava selfies e fazia poses no espelho, as pessoas do outro lado estavam simplesmente usando o banheiro normalmente. E ela nem fazia ideia disso o tempo todo. Quando esse grupo de amigos resolveu sair para curtir a noite, tudo parecia normal. Na entrada, o segurança conferiu o documento de cada um antes de liberar a passagem. Um por um, todos conseguiam entrar sem nenhum problema. Mas havia um detalhe que deixava o grupo preocupado. O amigo mais novo ficou por último na fila. Quando chegou a vez dele, entregou o documento como os outros, mas o segurança percebeu algo estranho. Então ele analisou tudo com muito mais atenção, enquanto os amigos aguardavam tensos para descobrir se ele seria autorizado a entrar ou se a noite acabaria ali mesmo. Inscreva-se para mais vídeos incríveis. Quando ela colocou o lenço perto do nariz do gato, aconteceu algo que todo dono de gato deveria conhecer. Ela começou a girar o lenço, e uma substância amarela começou a sair. Gatos podem acabar com coisas presas no nariz, principalmente quando estão com alguma infecção. Então, quando a dona percebeu que havia algo errado, tentou remover aquilo imediatamente. Mas o muco começou a virar uma gosma amarela e elástica que parecia não ter fim. Por isso, o gato precisava ficar completamente parado para que tudo fosse retirado corretamente. Caso contrário, ele poderia acabar sem conseguir respirar direito. Se você gosta de gatos, deixa o like